Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente Caiado, aqueles que nos acompanham na tribuna, na TV Câmara. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao secretário de Cultura, a Segov, ao líder de governo, Átila Nunes, ao vereador Inaldo Silva, que contribuiu com a redação final deste projeto de lei. E, claro, a todas as referências ancestrais que eu quero fazer deferência, baixar a minha cabeça, reverenciar e pedir licença aos nossos mais velhos para uma discussão que eu já trouxe no primeiro momento do debate público aqui sobre o PL, mas quero retornar em alguns pontos que considero importantes, necessários, no momento extremo e agudo do retrocesso que vivemos. O Rio de Janeiro é uma das cidades, vereador Tarcísio Mota, mais negras fora de África. O Rio de Janeiro, durante mais de um século, negligenciou a cultura afro-brasileira, inclusive criminalizando, criticando, expurgando dos espaços públicos da memória. Nós ainda não estamos nos principais museus da cidade do Rio de Janeiro. Vereadora Thaís Ferreira, meu mandato do vereador Lindbergh Farias, que já foi um prefeito, sabe bem a luta que é manter o espaço de memória, o espaço cultural de pé. Vários parlamentares aqui sabem a dificuldade de se pautar cultura a partir daqueles que têm mais dificuldade de acessar os espaços. Daqueles que, apesar de produzirem, de serem os principais trabalhadores da cultura, têm ampla e restrita dificuldade de ver a sua cultura, vereador Tarcísio Mota, representada nos grandes palcos, nas grandes telas, nas grandes arenas públicas da produção de cultura da nossa cidade e do país. E o momento que vivemos é de retrocesso, é de racismo extremo. Nós estamos num momento onde a Fundação Palmares, uma luta histórica dos movimentos negros e sociais da cultura afro-brasileira desse país, vive um ataque completo, vive em silenciamento, apagamento, destruição de uma consolidação que já fizemos, que já avançamos e que, na minha opinião, já está registrada nos anais do conteúdo histórico e cultural desse país. E aí eu quero falar de Rio de Janeiro. O vereador Raimon sabe bem que o Partido dos Trabalhadores faz um debate sobre a cultura do Brasil grande, do Brasil profundo, da periferia popular e cultural pulsante e pujante. Aquela que se faz registrar nas casas de axé, nas casas dos artistas populares, nas casas dos poetas e das poetisas, das casas como das mulheres de pedra, das mulheres artesãs que estão aqui. Um salve à nossa mais velha presente. Um salve às mulheres guerreiras da Zona Oeste. Um salve aos nossos ilês. E aí eu quero fazer aqui uma denúncia. Um aumento de 56%, Verônica, da violência e do ódio religioso no contexto da pandemia. Toda a casa de axé, eu quero registrar aqui o Ilê Axé Egiomim, a Casa da Liberdade, a Casa do Perdão, as casas históricas que se fazem presentes não só na construção da sua religião, mas na construção de memória, na construção cultural do saber de cura, das mulheres que passam de avó para mãe, de mãe para filha, o cuidado e o bem viver. Aos pais de santo e às mães de santo, as nossas iás, que registram no seu simbólico e nas suas memórias o que o Estado não faz, o que o Estado negligencia, o que o Estado criminaliza e retira quando não coloca as nossas casas de fé, as nossas casas de cultura popular fora do orçamento público, municipal, estadual e federal. O passo hoje que o Rio de Janeiro dá pode ser um passo simbólico, sim, mas é um passo que vai se desdobrar para que no próximo PROPEAR, para que no próximo orçamento a gente tenha uma linha específica para
para as nossas culturas afro-brasileiras registradas. Não é possível que um executivo municipal que se reivindique antirracista não tenha orçamento público para referências antirracistas. Não tem como a cultura do Rio de Janeiro se reivindicar do samba, do carnaval, da festa pública, das casas de fé, sem reverenciar concretamente, a partir do orçamento, a partir da política pública e a partir das suas existências. E eu quero falar também da responsabilidade que nós temos, vereador Tarcísio, vereador Paulo Pinheiro, vereador Chico Alencar, com as memórias dos nossos mais velhos, dos que não estão aqui, dos que estão construindo e dos que virão. A casa de Paulo da Portela, nosso prefeito, talvez o mais portelense dos prefeitos que essa cidade já viu, está destruída em Madureira, destruída. Assim como a casa da tia Surica, que cai água dentro. Assim como todos os nossos magistrais, os nossos poetas de favela e de samba. Eu queria muito ver o barraco de Zica e Cartola reverenciados na Mangueira como uma casa ancestral de memória, com orçamento aberto ao público, aberto à favela, porque a favela precisa se reconhecer nos espaços de cultura, da cultura que constrói, da cultura que nós devemos proteger. Eu estou muito orgulhosa de ser uma mais nova que constrói esse projeto de lei coletivamente com os centros de registro, com os centros populares de memória negra afro-brasileira do Rio de Janeiro. Emocionadíssima de viver um momento de tanta luta, de tanta resistência, de tanto embate com o governo federal e com o governo estadual, que negligenciam no orçamento público e nas políticas públicas nossa presença e nossa existência. E quero aqui fazer um apelo para que a base do governo, para que ouçam não só os secretários envolvidos nesse debate, mas que a gente possa, não só a bancada de oposição, mas a bancada também da base do governo, votar uma resposta, porque eu não considero um projeto, Verônica, eu considero uma resposta pública à discussão que está, inclusive, no nosso planejamento estratégico. Não é possível que a gente tente construir um carimbo de cidade antirracista se, de fato, nós somos a cidade, uma das cidades que mais matam negros e negras nos espaços de periferia e favela do Brasil, e somos a cidade que mais violenta espaços religiosos de matrizes africanas também do Brasil. Os dados são concretos e a ausência de políticas públicas, infelizmente, também são concretas. Peço o maior número possível de coautorias a esse projeto de lei e quero saudar aqui todos e todas que votarem positivamente em segunda discussão esse projeto também. Viva a cultura popular, viva a cultura afro-brasileira e carioca!